Olá, venho falar de. Desculpem. Venho falar de autoconhecimento e, neste caso, vou falar dos elementos e como é que os alimentos podem nos ajudar a entender melhor o nosso próprio ser, está bem? Então, tem 4 elementos. Existe um quinto, mas este quinto é a conjugação de todos os elementos e tem a ver mais com a espiritualidade, está bem? Então, não vamos falar no quinto hoje, só vamos falar nos 4, está bem? Então, o primeiro elemento, que se formos a seguir a roda do zodíaco, a mandala do zodíaco, é o fogo. Fogo é a ação, ok? É o movimento. Então, nós somos seres energéticos, nós somos energia e a energia ela deve movimentar, porque quando ela não movimenta, ela morre, ok? Claro que nós sabemos que a energia não morre e como tudo funciona em ciclos, quando algo morre, algo depois renasce, ok? Então, quando nós não utilizamos este corpo físico, ou então não utilizamos a nossa mente, algo tem que... Existe essa transformação. Pronto. Uma das formas, no que toca à nossa mente, quando nós não utilizamos a nossa mente vai ser utilizada por outra, ok? Por outra pessoa. Digamos que até despertarmos a nossa própria consciência, a nossa mente está a ser guiada ou através das regras dos pais, da sociedade. Porquê? Porque isto tem que funcionar, isto tem que ter uso, isto tem que ter movimento. E então nós vamos pensando de acordo com aquilo que nós estamos a ver, estamos como é que eu digo? Que estamos a absorver e também o universo, de certa forma, nos guia no sentido em que, como nós nascemos em determinado signo, essa energia também nos ajuda, enquanto ainda não estamos conscientes, a guiar no mundo, tá bem? Chega uma altura então que nós depois despertamos a nossa própria consciência e então começamos a pensar de forma consciente e autónoma. E nessa altura, então, já começamos a meter a nossa mente a funcionar a nosso favor, de acordo com os nossos objetivos e de acordo com os nossos valores, etc. Tá bem? Isso tudo para falar de movimento, gente. Porquê? Porque as coisas têm que ser usadas, as coisas têm que funcionar, as coisas têm que movimentar. No que toca ao nosso corpo físico, é a mesma coisa. Quando nós não utilizamos este corpo físico, ele começa a ficar doente, nós começamos a ter problemas, os músculos atrofiam, a pessoa depois começa a ter vários problemas e pode até chegar à morte. Pronto, morte do corpo físico. Mas depois, quando a pessoa morre do corpo físico, a pessoa volta a reencarnar, volta a nascer como um bebê e vocês, como sabem, o bebê é curioso, mexe, movimento, criança com muita energia. Então, sempre que há o fim de algo, há um início de outra coisa. E normalmente, quando nós não fazemos atividade física e não mexemos o corpo, os problemas acontecem, tá bem? Claro que tudo cai em excesso, tudo que está em desequilíbrio. Se for o oposto, também imagina que nós treinamos num excesso e não descansamos de forma equilibrada. Também pode originar a explosão, tá bem? Pode originar problemas. No que toca, por exemplo, a agir. Imagina que nós temos que fazer algo e tem que ser feito logo. Tá bem? Então é essa energia de fogo, de ação, de movimento. O procrastinar, a preguiça, isso significa que a nossa chama, ok? Não está acesa, ok? Nós estamos letárgicos, nós não estamos a viver a partir do nosso fogo, ok? Então, lembrem-se, ação, movimento, todos nós temos os 4 elementos em nós, está bem? Todos nós temos essa capacidade de pensar, de movimentar e de fazer as coisas. E também no que toca a esse movimento, até utilizarmos a nossa mente de acordo com aquilo que nós queremos para as nossas vidas, nós vamos trabalhando naquilo que houver para trabalhar, naquilo que a sociedade precisar, etc. Então, movimento, nós temos que movimentar, nós temos que mexer. Agora, um exemplo de pessoas que não estão a movimentar e não estão a dar uso à sua energia. Por exemplo,
os mendigos, vá, digamos assim, não estão a utilizar dessa sua energia, desse seu fogo para construir a sua própria vida, para construir a sua própria realidade, ou então podemos ver de outra perspectiva, estão a utilizar e essa é a realidade que querem construir e essa é a realidade que querem experienciar, ok? Porque faz parte, todos nós temos o livre-arbítrio e todos nós podemos criar a realidade que nós queremos criar, mas no que toca pronto, à ideia, à palavra criação, então significa estar a fazer algo, a construir algo, principalmente a inovar, tá bem? Então, essa é a energia de fogo. Depois temos a energia de... o elemento, quer dizer, o elemento de ar, ok? Não, de terra, que vem logo a seguir. Primeiro é fogo, depois é terra. E a energia de terra tem a ver com a matéria, tem a ver com o plano físico, e então essa energia se manifesta através do trabalho, colocar mãos à obra, fazer as coisas, está bem? Então, normalmente, todas as pessoas que têm como elemento terra gostam de trabalhar e trabalham para obter, porque gostam de ser independentes, gostam de ter a sua estabilidade, gostam de ter as suas coisas, então trabalham. Se pessoas que têm como elemento terra e não gostam de trabalhar e são preguiçosas, estão em desequilíbrio. Ponto final, ok? As pessoas que têm como elemento fogo, por norma, são pessoas com iniciativa. Até podem se tornar pessoas impulsivas, pessoas explosivas, ditas explosivas. São pessoas que gostam de movimentar, de fazer, de estar prontos, ok? Porque é o elemento deles. É como se o universo arranjasse assim um joystick e colocou, ok, então vamos colocar este elemento, este signo, e esta pessoa vai funcionar desta forma. É como se fosse mesmo o universo colocasse dados no computador, ok, em cada um de nós, e depois colocou, prontos, no local. Porque todos nós somos o mesmo, ok, somos todos o mesmo, só que por experienciarmos coisas diferentes, nós acabamos por nos tornar pessoas diferentes. Ou por estarmos em locais diferentes, ou por termos pais diferentes, nós acabamos por ter características diferentes, experiências diferentes. Mas no fundo, ou podemos dizer que na raiz, ou na origem, nós somos todos o mesmo. Somos todos energia manifestados na matéria para ter uma experiência, que é aquilo que, que o hinduísmo chama de... já me esqueci. O nome agora não me vem, mas está a dizer que nós estamos todos aqui a brincar de fazer de conta e que todos nós somos parte do todo que está aqui a fazer que não sabe quem é, ok? E depois estamos então a descobrir, a fazer essa jornada de regresso à nossa própria autodescoberta, tá bem? Mas isso fica para outro vídeo. Em termos de elementos, então, terra, trabalho, mãos à obra, criar as coisas, tá bem? Criar a nossa própria realidade, criar a realidade, criar a matéria, tá bem? Depois temos o elemento de ar, ok? E eles vêm sempre nessa ordem. E vêm aos quatro, vem fogo, terra, ar e água. Depois começa outra vez, fogo... É uma chamada... não sei, não sei quem é, não vou atender. Prontos, como eu estava a dizer, desculpa, era uma chamada. Eles vêm sempre assim. Depois de terra temos ar. Ar tem a ver com pensamento. Todas as pessoas que têm como elemento o ar são pessoas que pensam muito nas coisas, tentam entender as coisas, tentam encontrar a lógica das coisas e perceber o porquê que as coisas são assim. E então, e também gostam muito de pesquisar, de conversar, de buscar informação e de raciocinar as coisas, estão a ver? Então, e todos nós, lembrem-se, todos nós temos apesar de que o meu elemento é água, porque eu sou do signo de peixe, eu tenho acesso a todas essas energias em mim, tá bem? Há terra, fogo, água e ar, tá bem? Então, continuando.
Depois de ar, que tem a ver então com a minha capacidade de pensar, de raciocinar, de resolver problemas, de pesquisar algo, de compreender algo, pronto, tudo que tem a ver com a nossa capacidade intelectual. E depois, por fim, temos água, que tem a ver então com as emoções, gente, as emoções. Aprender acerca das emoções parece uma coisa assim bem difícil, porque é como se fosse lidar com os gases, ok? E os gases podem ser perigosos, e as emoções também são mais ou menos assim. Aprender a controlar as nossas emoções, a entender as nossas emoções, é uma tarefa bem... Gente, eu vou atender, eu já volto. Pronto, como eu estava a dizer, as emoções têm a ver... A água tem a ver com as nossas emoções e é muito importante nós aprendermos a controlar as nossas emoções, controlar, mesmo quando nós estamos muito felizes, controlar essa excitação, porque às vezes nessa situação as pessoas acabam por se magoar porque estão muito contentes e perdem o controlo. Também quando sentimos-nos em baixo, entender que todas as emoções são passageiras e não tomar decisões que podem nos prejudicar a longo prazo por causa de um sentimento temporário. Então também quando estamos das depressões ou momentos de tristeza, etc., entender que aquilo também vai passar, ok? É muito importante entendermos as emoções, aprendermos a estar em todas as emoções e perceber que todas elas são passageiras, ok? As emoções são como as nuvens que estão sempre a passar. Sempre a passar. Chega uma altura que já nem sequer há nuvens, ok? Estamos naquele estado de zero. Depois há alturas que há nuvens, há altura que chove e tudo faz parte, tá bem? Então, nos dias felizes é saber, é perceber também que também vai passar e estar naquela calma, tá bem? Nos dias tristes também entender que esses dias servem para nós refletirmos e percebermos o que é que não está bem. Na excitação, aprender a controlar essa excitação para que não causemos danos. Na raiva também aprender a controlar, a respirar e a deixar o momento certo para depois tratarmos das coisas, porque muitas vezes nesse momento da raiva é quando essa energia está no seu ponto máximo e essa não é a melhor altura para decidir nada ou para falar nada ou para agir. Então é muito importante entender todas essas emoções, a raiva, a tristeza, a alegria, a excitação, a ansiedade, o ataque de pânico, tem tudo a ver com as emoções. Quando entendemos bem as nossas emoções, nós estamos no controle do nosso próprio ser, tá bem? E as emoções, os signos que são... Agora vou dizer quais são os signos dos elementos. O elemento de fogo tem Carneiro, Leão, Sagitário. O elemento de terra tem Touro, Virgem, Capricórnio. O elemento de ar tem Gêmeos, Balança, Aquário. E água tem Caranguejo, Escorpião e Peixe. Tá bem? Lembrem-se, para terminar este vídeo, apesar de que nós só temos um elemento relacionado com o nosso signo, à medida que nós nos tornamos conscientes e despertos, nós temos a capacidade de controlar todas essas emoções, acessar todas esses elementos de igual forma, ok? Nós nos tornamos alquimistas, ok? No que toca à ação, ao movimento, nós somos assim, pensamos, agimos, etc. No que toca ao elemento de ar, nós desenvolvemos muito bem a nossa capacidade de pensar, a nossa parte lógica. No que toca ao trabalho, nós temos a capacidade de trabalhar, de fazer, de criar a nossa própria realidade, de fazer tudo aquilo que nós temos para fazer. No que toca às nossas emoções, nós aprendemos quais são as emoções, aprendemos a sentir, a controlá-la e não deixar que elas nos consumam ou que nos controlem, tá bem? Então, lembrem-se, isto tudo é autoconhecimento. E pronto, era isso que eu queria partilhar com vocês. Estamos juntos, até a próxima.